Eu acabei de terminar essa obra aqui, Rick Chester Pega a Visão. E se você está pensando em comprar, porque eu estou querendo ler esse livro, eu quero compartilhar com você algumas impressões que eu tive sobre esse livro, alguns insights, e você toma essa decisão se vale a pena ou não comprar. Então, eu separei aqui 7 pontos que eu retirei aqui desse livro, mas antes eu gostaria de compartilhar contigo que eu ganhei esse livro aqui pessoalmente do Rick Chester. Vou colocar a foto aí do lado. Tive o prazer de conhecê-lo presencialmente. Tenho o segundo livro dele que eu acho que eu vou ler próximo, também assinado aqui pelo homem, ao meu amigo Ulrich, com carinho, Rick Chester. É isso. Mas hoje eu quero falar sobre essa obra aqui. Vamos lá. Ulrich, estou pensando em ler, o que tu achou, como que foi essa leitura? Ponto número 1, leitura leve, é tranquilo o livro de ler, então se você não tem o costume de ler, até compartilhei aqui também no YouTube, a média de leitura do brasileiro é de 4 livros por ano, em outros países é 12, então Ulrich não tem o costume de ler, não pode ser uma obra muito pesada, esse livro aqui é tranquilo, um livro leve, cara, a edição aqui muito bacana, livro tranquilo de ler. Ponto número 1, Ulrich, o que tu achou? Primeira coisa aqui que eu aprendi que eu achei interessante. O Rick fala sobre a falha dele nos 2 casamentos. Então é um livro um pouco que fala da jornada dele, da infância, da família, de alguns tropeços. Primeiro ponto, falha nos 2 casamentos. Então ele abriu o jogo aqui no livro. O primeiro ponto aqui fez eu refletir e no livro ele fala o motivo de ele ter perdido esses 2 casamentos. Por cima aqui, ele se dedicou muito tempo à quadrilha, à festa junina, era algo ali que ele liderava, ele tinha um certo envolvimento, era bem engajado. E política, para quem não sabe, o Rick Chester tem toda uma história antes daquele vídeo da água, e o ponto número 1 foi sobre essa perda dos 2 casamentos. Ele se dedicou muito à política e à quadrilha, e em alguns pontos ele deixava até de trabalhar para poder se dedicar a esses 2 projetos que ele era envolvido. E por conta disso, ele acabou perdendo 2 casamentos. Então isso fez eu refletir e olhar para mim, né? Será que talvez eu estou dedicando meu tempo, a minha vida a alguma coisa que possa estar atrapalhando o meu casamento? E eu jogo essa pergunta para você. Hoje em dia eu vejo pessoas com futebol, é torcida organizada, o cara viaja, gasta dinheiro da família, vai e se perde tudo, arranja confusão, briga, tudo em prol de um time e às vezes perde o casamento. Outro que está em alta, apostas esportivas, né? Galera gastando dinheiro, salário, economia da família, fica viciado quando vai ver perto do casamento. Pornografia é outro problema. Videogame é outro problema também que eu vejo geral tendo um problema e perdendo o casamento. Então, quando eu vi isso, eu parei para refletir, e tirei uma lição sobre essa história. E ele foi homem, cara, de compartilhar isso no livro, dar o nome das mulheres e tudo mais, com todo respeito, mas top. O primeiro ponto, top, já aprendi alguma coisa com esse livro. Segundo, resiliência. A vida do Rick Chester, nesse livro aqui ele compartilha, não foi fácil, irmão. Ele teve alguns irmãos, pai e mãe junto, mas assim, bem humilde, com algumas dificuldades financeiras, pai muito trabalhador, família bem unida, mas não foi fácil a sua infância e a vida adulta também, por conta de ele dar algumas cabeçadas na vida. Esse cara teve que ter resiliência, irmão, ele subir, descer, dar cabeçada, perder casamento, separar, teve uma filha também. Então assim, eu vejo que o Rick Chester foi um cara resiliente, e uma das coisas que eu vejo ele falando que é, poxa, eu dei certo, mas demorou 40 anos. E aí ele joga a pergunta pra gente: vocês estão querendo desistir porque não deu certo 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos? O meu demorou 40. Caramba, irmão, já tem uma... calma, então vamos respirar, porque muitas das vezes a gente quer as coisas da noite pro dia. E o Rick Chester no livro, cara, a vida não foi fácil, irmão. Altos e baixos, teve que se mudar, morava em Belo Horizonte, foi pro Rio de Janeiro, sem onde morar, doído, cara, uma vida assim delicada, mas foi resiliente e sempre para cima. Estourou, mas demorou 40 anos. Então eu aprendi isso, resiliência. Então já peguei a visão. Eu quero deixar um recado para você. Eu fiz uma lista dos 35 livros que todo vendedor precisa ler. Você vende alguma coisa, você precisa ler esses livros. O link está aqui embaixo. Pega lá essa lista para você e, vai para cima. Todo vendedor precisa ler, precisa se aperfeiçoar para poder vender mais. Link na descrição. Terceiro ponto aqui desse livro que vale a pena compartilhar com você: família sólida. Em meio à dificuldade, em meio às situações, a família, o pai, a mãe, os irmãos ali, irmão, na base, estruturado, unido. Então eu vejo que o pai e a mãe do Rick Chester fizeram um trabalho muito bom de base, de estrutura, de educação.
E isso, e tu vê no decorrer do livro que ele continua compartilhando que algumas decisões da vida, o pai e a mãe tinham certa influência pelo ensinamento que deu lá na infância. Ponto 3 que eu trago aqui para vocês é o quanto é importante você ensinar, educar, tá junto com o teu filho, porque na vida adulta isso vai fazer a diferença. Muito bom também. Ponto de número 4, habilidade de venda, comunicação e liderança. Coisas que ao decorrer da vida do Rick Chester fez toda a diferença. Onde ele ia, por conta de ele ter uma habilidade de se comunicar, de liderar ou de vender, ele se destacava. Então é uma das coisas que eu estou investindo em mim, comunicação. Poxa, por isso que eu estou gravando vídeo aqui direto, gravo nos stories. Por quê? Porque eu não posso deixar enferrujar, preciso falar, abrir a boca, dar palestra, dar curso, dar aula, gravar vídeo para o YouTube. Por quê? Porque a comunicação hoje é hiper mega importante. Rick Chester no livro deixa claro que muitas das coisas que ele fez, ele se destacava no grupo por ter uma comunicação, por ser líder, por puxar o carro, por ser sempre engajado. E vendas sem comentário. Então a vida inteira ele trabalhou com vendas, sempre quando as coisas apertavam ele conseguia vender e trazer dinheiro, fazer caixa. Então essas 3 habilidades talvez você precise anotar e começar a estudar sobre isso. Venda, comunicação e liderança. As habilidades que vai fazer a diferença na tua vida. Ponto de número 5, que eu olhei nesse livro aqui e ficou claro, não tem dúvida. Mentalidade e visão de mundo. Compartilhei aqui com vocês que a vida dele não foi fácil, foi difícil, mas a mentalidade dele, a forma que ele enxergava as dificuldades é diferente de 99% da população. Você vê um problema de um jeito, Rick Chester veio de outro. A situação pode ser negativa, mas a forma que ele enxergava a situação era diferente. A mentalidade, sempre para frente, sempre dando uma resposta, nunca ficando de bruço, nunca se vendo como vítima. Cara, isso foi assim essencial e dá aquela renovada, sabe? Tu lê e fala, não, tô muito mole, tô muito devagar, entendeu? Tô muito preguiçoso. Olha como o cara enxerga, olha a mentalidade do cara, olha a visão do cara. Isso me impactou no livro, a mentalidade do Rick Chester. 6º ponto também super, hiper, mega importante, autorresponsabilidade. No livro, o Rick Chester não esconde as decisões que ele fez errada na vida, as cabeçadas que ele deu. E o interessante é que nesse livro, em nenhum momento, ele culpa os outros. Ele sempre traz a responsabilidade para si. Ele sempre deixa claro que se ele estava colhendo aquilo, é porque algum dia ele semeou aquilo. Então essa autorresponsabilidade do Rick Chester, mediante as dificuldades que apresentava na vida dele, foi muito importante. Eu achei assim top também. Autorresponsabilidade. Temos o costume de sempre querer culpar o próximo. É o governo, é o meu vizinho, é a família que eu nasci, é o meu bairro, é o meu emprego, mas nunca é a gente. Então, poxa, eu refleti e falei, não, calma aí. Faz sentido. Autorresponsabilidade. A culpa é minha. Ah, não. A culpa é minha. Ah, mas tomei o golpe. A culpa é minha, que eu acreditei e fiz o Pix. Ah, mas não deu certo. A culpa é minha, que eu não me preparei. Então, sempre trazendo uma autorresponsabilidade. Muito bom. 7º, preparo. Então, todo mundo conheceu o Rick Chester pelo vídeo da água. Mas ele tá há anos, cara, meditando, lendo, se desenvolvendo, se envolvendo com coisas, se envolveu com coisas que no momento parecia que não fazia sentido na trajetória, mas ajudou ele lá na frente. Ou seja, quando o vídeo da água estourou, ele precisou dar palestra, começou a vir convite. Então ele começou a cobrar R$1.000 por palestra, depois R$3.000 por palestra, foi para Harvard. Mas calma aí, como que da noite pro dia tu vai dar uma palestra? Lembra lá, festa junina, quadrilha, política, liderando, galera na praia, conversando, se comunicando? Então ele já tinha isso, ele já estava preparado. Quando veio o holofote, porque uma das coisas que eu sempre compartilhava, irmão, esse cara é diferente. Não foi porque o Flávio Augusto compartilhou, tu via que o cara tinha alguma coisa diferente. Imagine tu, posso colocar a Globo aí para compartilhar teu Instagram, teu perfil. Tu trava, porque não sei se comunicar, porque eu nunca li, não tenho nada para compartilhar, entende? Então não foi a questão que o vídeo dele viralizou só, ele estava preparado, ele tinha o que compartilhar, ele tinha conteúdo, ele tem conteúdo, ele tem vivência de vida. O preparo bateu com a oportunidade. Muita gente vai falar que é a sorte é isso, irmão. Tu preparado, a oportunidade veio, grudou e deu certo. Isso eu vi na vida do Rick Chester, ele estava preparado, 40 anos, irmão. E o cara estava lá, trabalhando, se desenvolvendo, passando a visão, compartilhando os ensinamentos que ele tinha, lendo, se desenvolvendo, e quando surgiu a oportunidade, ele foi para cima. Então, foram 7 pontos. É claro, gente, o livro aqui tem vários capítulos, e eu não vou ficar, o intuito aqui não é falar tudo sobre o livro, porque você precisa comprar e ler. Então, antes de comprar esse livro,
eu queria compartilhar com vocês esses 7 pontos, que foi o que eu coloquei de resumo aqui, que eu aprendi, eu guardei sobre essa obra, para poder até refletir, colocar algumas coisas em prática e aprender. Então, se você gostou, vou deixar o link do livro aqui embaixo. Se quiser comprar, compra pelo link, que dá uma força no canal, se inscreve, ativa as notificações e vamos embora.